orgulho muito grande, e isso eu tenho que dizer aqui, que eu me orgulho muito, muito mesmo, de ter saído de Itabuna, né, e com 15 anos de idade, meu pai e minha mãe e os meus 5 irmãos dentro de uma rural, com um motorista que emprestado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, sentados no chão, né, comendo farinha com carne seca, e chegar em Salvador e voltar 40 anos depois com a UFSB. Isso para mim é o maior orgulho que eu tenho na minha vida. Digo que a minha presença aqui, ela junta a fome com a vontade de comer, em que pese a gente não possa romantizar e acreditar que estamos livres do racismo, do eurocentrismo, do sexismo, porque não estamos. É uma luta diária, e é uma luta diária porque isso é inerente à população, ao ser humano e às formações das pessoas que vieram para cá construir essa jovem universidade. Mas, apesar disso, a gente é feliz aqui, eu sou feliz aqui, e é um lugar que a gente tem praticado diariamente a reconstrução do currículo, a reconstrução das formas de pensar, saber e o debate sobre a educação no Brasil. Dentro da engenharia, geralmente, né, predominado por homens. Então, eu era uma exceção, né, enquanto mulher, especialmente mulher preta. Todos os lugares que eu sempre estive presente, né, dentro da academia, eu sempre fui minoria. Mas mesmo com essas dificuldades, eu fiz questão de ser persistente. Né? Mesmo com todos os obstáculos, eu fiz questão de seguir adiante. Sofri preconceito, sofri racismo, mas ainda assim foram obstáculos que fizeram com que eu amadurecesse e eu visse a importância, né? Eu vi a importância de eu permanecer. Conjunto da família, das pessoas, é muito comum você ouvir, isso não é pra gente. Então as pessoas costumam falar muito isso. E você se conforma que não é pra gente, entendeu? Mas na hora que você descobre, diz assim, peraí, isso pode ser pra mim também. E aí você começa a se fortalecer. Isso é um processo. Assim como já dito por outros, às vezes a nossa humanidade não é reconhecida. E quando você tem uma população cuja humanidade não é reconhecida, direitos, acesso cidadão, enfim, uma série de outras estruturas e cultura também não vão ser reconhecidas. Justamente por observar, né, que eu era uma minoria, eu vi o quanto era importante eu ocupar aquele espaço que também era meu por direito. E assim eu finalizei o mestrado, emendei com o doutorado e após o fim do doutorado tentei um pós-doc, mas não tinha bolsa na época e para mim era inviável fazer sem bolsa. E aí eu fiz, não, então eu vou estudar para concurso, né? Tinha o apoio da família, então eu pude me dedicar para estudo de concurso. E aí eu fiquei 6 meses estudando e consegui passar em todos os concursos que eu fiz. Então passei aqui na UFSB, passei na UFOB, passei em Feira de Santana na UFES, passei em Salvador e escolhi vir para a UFSB. E foi a melhor escolha que eu podia ter feito, porque o modelo da universidade ela é muito inclusiva e eu me sinto muito feliz, né, em fazer parte dessa instituição, e especialmente quando eu vejo as alunas, né, quando me encontram aqui, os olhos brilham quando elas me veem enquanto mulher, negra, engenheira, e que se eu conseguir chegar aqui, elas também conseguem. A nossa entrada na universidade de pessoas negras, de pessoas não brancas, comprometidas com a sua comunidade, comprometidas com o seu território, com os seus territórios, proporciona essa reflexão anti-branquitude, anti-eurocêntrica, anti-euro-americana, pensando os Estados Unidos como esse emanador, né, de saberes legitimados, e a complexidade que é a universidade brasileira como um todo. A gente tem uma academia que sempre foi muito colocada num pedestal, né? Assim, a academia é algo que
que tem sua importância, sua imponência, e as pessoas gostam disso, inclusive, né? E na UFSB as pessoas acabam se sentindo mais parte desse processo. Tem a ver, claro, com todo o histórico de construção da UFSB, a proposta e tudo mais, mas tem a ver também com uma universidade que surgiu no território. A grande maioria são estudantes da região, né? Essas pessoas que vivem aqui, né, que atuam no território, que vivem, que conhecem esse território, pega uma universidade como algo que faz parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. É muito mais essa construção que eu acho que faz com que as pessoas tenham esse sentimento em relação ao UFSB, né? Eu acredito que a UFSB hoje é um polo que emana esse tipo de conhecimento descentrado, né, do sul, porque quando a gente pensa no Brasil, dentro da geopolítica, a gente está falando de um país do sul do hemisfério, no sul do mundo e distante dos países centrais. Quando você pensa a Bahia e o sul da Bahia dentro de um país periférico, a gente está falando de um lugar duplamente, triplamente periferizado, mas que a partir deste lugar tem emanado informações, propostas, saberes, não só para o Brasil, mas para o mundo, como a gente tem aí alcançado os mais variados locais do globo com a proposta da UFSB.